Olá pessoal, eu me chamo Pedro Aragão, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero trazer essa palavra, uma palavra simplesmente que ela é vinda através de uma pergunta, e a pergunta é: de que lado você está? A palavra de Deus, ela nos alerta em diversas passagens que o povo de Deus, ele passou, passaria e continuará passando por lutas, por dificuldades, por crises. Os nossos símbolos de fé, os símbolos ingleses de Westminster, fala que a igreja do Senhor ela é uma igreja militante, uma igreja que luta, uma igreja que guerreia. O apóstolo Paulo também nos fala sobre uma armadura para enfrentarmos esta guerra, a armadura para encararmos as lutas contra as entidades que são oriundas do mundo celestial. E a pergunta que eu quero fazer, depois dessa pergunta tema, de que lado você está, uma outra pergunta é: você está sabendo que você está no meio de um embate, de uma luta em que você precisa se posicionar? Por isso que eu pergunto novamente: de que lado você está? Tenho falado constantemente, inclusive para os amados irmãos da igreja em que pastoreio, que estamos chegando em dias cada vez mais difíceis, em que o próprio Deus já está fazendo a separação entre bodes e ovelhas. Os tempos estão afunilando cada vez mais o caminho tem ficado cada vez mais estreito, e nós temos visto cada vez mais quem é de verdade do Senhor e quem não é. A igreja protestante, hoje ela protesta, ela leva esse título com alguma honradez. Ela protesta contra o quê? Desde os últimos 10, 15 anos, temos aprendido a aceitar frases do tipo: o Estado é laico, ou frases do tipo: eu não me envolvo, eu prefiro não discutir. O engraçado é que você se posiciona em qualquer assunto, falar qualquer tema, você tem uma opinião, você se posiciona, você tem um gosto, você tem suas preferências. Mas no que diz respeito às coisas do Senhor, você se omite. Eu tenho vergonha de como vai a igreja do Senhor nos dias de hoje. Jovens que vão para as redes sociais postarem todos os tipos de bobagens, babaquices, mas quando vê algum assunto polêmico, que é um assunto de confrontamento com verdades essenciais da fé cristã, eles não se posicionam, não se levantam contra. Conheço muitos, eu costumo dizer que nas minhas publicações em Instagram, Twitter, Facebook e tal, eu vejo muita gente que eu conheço, quando eu faço alguma poesia, quando eu coloco alguma piada, alguma brincadeira, algum quadradinho, alguma coisa na área da música e tal, muita gente clica em curtir, muita gente compartilha, acha legal, bota palminha e tal. Mas quando eu boto qualquer posicionamento que vai de encontro ao que está sendo ensinado nas escolas, nas faculdades, ao que está sendo ensinado nas mídias, na TV, quando eu coloco qualquer posicionamento contra a legalização do aborto, a legalização das drogas, a legalização da união homoafetiva, da aceitação da ideologia de gênero, o marxismo sendo empurrado goela abaixo, quando eu coloco publicações dessa, nenhum desses jovens clica em curtir, nenhum tem coragem de compartilhar. Sabe por quê? Porque tem vergonha de se posicionar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não é o seu Senhor. Isso é revoltante.
A maior vergonha da igreja hoje é a própria igreja. O maior problema de hoje é o próprio crente, que aprendeu a aceitar todas as coisas goela abaixo e ficar calado. E fica calado porque quer. A gente aprende, o Estado é laico, mas as repartições públicas, municipais, estaduais, federais, tem lá um crucifixo com um homem pendurado dizendo que é Jesus. Quer dizer, é laico, mas a fé cristã protestante não pode se pronunciar. Diz que o Estado é laico, não pode defender nenhuma religião, e todo mundo é livre para falar e professar a fé que desejar, né? Nós vemos os camaradas aí da liderança LGBT fazendo o que querem com a cruz vazia, com nossos símbolos de fé, com a Bíblia. Eles escorraçam, eles ofendem e ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada. Se disser qualquer coisa, é homofóbico, você é fascista e tal, vem com todos os apelidos. Agora vai um pastor, Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano a quem muito admiro, escreveu em uma mensagem em que um determinado supermercado em São Paulo foi distribuir essa cartilha, não obrigando ninguém a ter, mas só distribuindo. E para quem quisesse pegar, ninguém era obrigado. Veio o movimento LGBT, veio a Globo, veio todo mundo pra cima, tal, e fez protesto, fez o beijaço gay na frente do estabelecimento. Onde estava a igreja? Calada como sempre. Calada como sempre. Vai perecer no inferno como nunca. Desperta, a igreja, se posicione. Essa frase de que lado você está ecoa. Eu peço que ela te incomode. Carlinhos Félix cantava isso, né? De que lado você está? Não aceite calado. Se posicione. Em nome de Cristo Jesus, eu peço que você seja encorajado pelo sacrifício feito na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Que Deus te abençoe.